Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeira aula do Profissionais da Beleza em 90 Dias. É um enorme prazer estar aqui com você hoje, porque já mostra que você já está dando um passo no seu futuro. Bom, antes de mais nada, gostaria de me apresentar, porque talvez você não me conheça, mas eu queria contar aqui para você quem eu sou e a minha história do porquê nós estamos aqui com você falando da beleza. Eu me chamo Christopher Boff, sou formado em administração e atualmente sou CEO do grupo Lady Lord e também CEO da Collab Academy. Lady Lord é um grupo que está há mais de 40 anos no mercado, onde tem mais de 500 profissionais atuantes nesse mercado da beleza. E também eu sou conselheiro diretivo de algumas outras empresas que eu consigo agregar esse conhecimento para dentro dos nossos negócios, também para dentro desse universo da beleza, com metodologias e coisas com mais inovação para que você possa se nutrir de todo esse conhecimento. Bom, eu me chamo Christopher Boff, mas como é um nome difícil, talvez você demore mais para decorar meu nome do que se transformar num profissional. Então pode me chamar de Chris. Então eu, como Chris, você pode me chamar desse nome. Bom, vou contar um pouquinho da minha história junto com a história do Lady Lord, né? Eu nasci praticamente dentro de um salão de beleza. Hoje o Lady Lord tem 42 anos, eu tenho praticamente 40 anos. Então, eu vivenciei todas as histórias, todos os caminhos e toda a evolução do mercado da beleza dos últimos 40 anos de frente, dentro do negócio. E isso trouxe para mim muitas reflexões quando eu fui fazer minha faculdade, quando eu fui trazer a administração para dentro do negócio. E aí, quando eu entrei nesse segmento, foi que eu consegui entender qual que era as possibilidades. Antes disso, eu queria contar um pouquinho da história familiar do grupo Lady Lodge, para vocês entenderem da onde vem toda essa experiência, da onde vem toda essa magia que nós vamos trazer para vocês aqui na Collab. Bom, em 1967, o meu avô teve o seu negócio dilacerado por um incêndio, ele perdeu todo o negócio, ele tinha uma madeireira, perdeu todo o seu negócio nesse incêndio, e aí ele teve que buscar novas possibilidades, novos mercados. Foi então que ele se acendeu para o mercado da beleza masculino, e aí ele trouxe um conceito de salão de beleza masculino diferente um pouco das barbearias, mas trouxe esse conceito para dentro de Curitiba que não tinha esse costume, mas São Paulo, Rio já existia esse costume. E quando ele trouxe, ele deu o nome de Lord Cabeleireiros. E aí começou a trajetória aí da família dentro do segmento da beleza. Meu pai, então, acompanhou meu avô, mas ele decidiu ir para engenharia civil, se formou em engenheiro civil, trabalhou em muito tempo como perito judicial, enfim, em construções. E em 1983, o mercado da construção civil começou com uma crise. E aí foi então que meu avô decidiu convidar meu pai para montar um salão, né, masculino, um Lorde Cabeleireiros, dentro do primeiro shopping center em Curitiba. E aí, com 70 metros quadrados, eles foram lá, deram início ao projeto, mas viram que talvez esses 70 metros quadrados só para masculino seria muito grande. Hoje a gente vê que não, mas na época eles achavam que ia ser muito grande só para o masculino. E aí nasceu um salão unissex chamado Lady Lord. Colocaram Lady na frente, Lady Lord, cabeleireiros estética. E aí em 1983 começou realmente esse legado de salão de beleza unissex com todas as as portas que a gente precisa dentro de um salão, que é cabeleireiro, manicure, depilação e todos os setores dentro de um salão de beleza com uns 70 metros quadrados. E aí de lá para cá veio crescendo lojas, veio aumentando o número de lojas, o número de profissionais e dentro disso passou muitos profissionais, muitas histórias
E aí, em 2002, há mais de 20 anos atrás, nós já tínhamos esse problema de pouca mão de obra qualificada e profissionalizada dentro do segmento. Foi então que a gente decidiu, a gente não, eles decidiram em fundar uma escola de formação para novos profissionais da beleza. Mas nasceu só para atender os nossos mercados, é só atender internamente o grupo. Mas, como a gente começou a formar muitas pessoas, a gente começou a não conseguir mais reter todos esses talentos, e aí a gente começou a formar para o mercado e foi por muitos anos um formador de novos profissionais. Então a gente vai acompanhar aqui para frente muitas histórias e muitas histórias de conquistas dessas pessoas que participaram da escola. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Como eu falei um pouco, eu nasci dentro de salão de beleza há 40 anos atrás. Então eu experienciei todo esse mercado, essa evolução do mercado, os dias bons, os dias ruins, vi todas as lutas, tanto dos donos de salão de beleza, quanto dos profissionais, quanto dos próprios clientes que às vezes nos procuravam e falavam: sinto falta disso no mercado, sinto falta daquilo, e a gente veio adaptando isso até o mundo de hoje. E aí, com tudo isso, nós, juntamente com outro projeto, a gente fundou a Collab Academy também, que é para trazer para vocês o que há de mais novo no segmento da beleza, o que há de mais inovador e eficiente para o mercado da beleza. Bom, e aí nessa minha trajetória dentro das unidades, dentro do negócio, como eu sou administrador formado, minha área sempre foi números, sempre foi trabalhar com processos, números, planilhas, e entender todo esse mercado. E aí eu vim para dentro, fiquei fazendo muitos números olha, todos os números possíveis eu tenho dentro desses salões, não só os meus, dos parceiros, dos franqueados, salões grandes, salões pequenos, salões dentro de shopping, fora de shopping, com fluxo, com pouco fluxo. E aí a gente começou a perceber que nessa hora eu não tinha mais o que fazer, porque eu compilei todos os números e os números me diziam alguma coisa assim: tinha profissionais com o mesmo tempo de casa, com as mesmas possibilidades, trabalhando às vezes um do lado do outro. Um faturava X e o outro faturava 10 vezes mais. Aí eu falei, não, isso aí deve ser só técnica, o cara deve ter uma técnica muito melhor do que o outro. Eu falei, vou passar um tempo com esses dois profissionais para entender. Isso não é só dois, isso é em todos os salões, em todas as redes acontece a mesma coisa. Aí comecei a entender que não era só isso, não era técnica, era o método que ele aplicava dentro dos seus clientes, dentro do salão, da sua forma de atender. Eram inúmeras variáveis que faziam dele um profissional de sucesso. E o outro profissional, às vezes, muitas vezes, estagnado na reclamação, às vezes não entendendo o porquê ele estava ali e o outro com a carteira cheia. E aí eu decidi vir para a linha de frente. Né? Um desafio que para mim nunca foi confortável, nunca quis, porque eu estou aqui falando com vocês, mas não sou adepto a câmeras, a falar em público, mas eu percebi que se eu não fizesse isso, o negócio talvez não teria a performance que nós gostaríamos, e aí resolvi, né, não só ir à frente das nossas unidades, dos nossos salões com os profissionais, mas também ir para o mercado para tentar solucionar as dores, não só as nossas, mas também de muitos parceiros, de muitos donos de salões, da própria associação. Né? Então, acho que esse é o caminho que a gente trouxe aqui para vocês, para a gente gerar um, um novo método, um novo olhar para esse mercado. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem um mercado que é muito carente de mão de obra especializada, qualificada, pronta para começar uma carreira certa. E não foi só nos nossos salões que a gente viu isso.
foi nesses parceiros. Hoje nós temos, com a Colab, grandes parceiros de negócio. São vários salões renomados, a própria Associação Brasileira de Salões de Beleza, e entre outras, que é a gente entender as necessidades e fazer com que esse método que a gente está trazendo para vocês seja a porta da entrada com o pé direito dentro dos salões de beleza. Aí, esses salões, esses nossos parceiros, nós temos espalhados pelo Brasil inteiro, em todas as regiões, justamente que possibilite de você ter a experiência e a possibilidade, fazendo todo o nosso método, que você possa trabalhar nesses melhores salões, que você tenha a condição de passar por um processo seletivo junto com esses salões. E foi através deles que eu decidi abrir esse projeto Colab e descolar só das nossas operações. Afinal de contas, o que eu pego de tudo isso são os 40 anos de experiência junto com a necessidade atual do mercado e trago para vocês esse novo olhar para a beleza. E aí, vocês devem estar aqui, né, se perguntando, e uma coisa que vocês devem saber, já devem ter passado na frente de um salão com uma placa, procura-se profissional. Alguns hoje em dia já não colocam mais essa placa porque já existe essa parte mais online de busca de profissionais, mas todos os salões que eu passo, eu mesmo preciso de muitos profissionais. E com isso, a gente percebe que o mercado está ainda com muita carência. O mercado ainda precisa dessa inovação, da entrada de novos profissionais. Então, os salões que não têm placa, todos precisam ter um posto de trabalho ali, esperando por um profissional de qualidade, um assistente de qualidade, né? Seja na área do cabelo, seja na área de mão, pés, manicure, depilação. Enfim, todas as áreas do salão hoje são carentes de mão de obra. E a Colab vem para isso, para que traga para você essa possibilidade de não só você que está dentro do segmento começar, mas também para quem já está no segmento performar, porque a gente não está aqui querendo transformar você só tecnicamente em um profissional. A gente quer trazer um método da riqueza da beleza. É ganhar riqueza com a beleza. E aí eu trago para vocês aqui uma questão do mercado, que é uma prática que todo mundo já conhece, que é oferta versus demanda. Quando temos uma oferta muito grande e uma demanda baixa, as coisas caem, os valores caem, né? O valor agregado cai. E no nosso segmento é o contrário, tem muita demanda para pouca oferta. E aí, é nessa primeira aula que eu vou mostrar como transformar esse nicho e fazer você ganhar mais de 3 mil reais por mês, já de início, em pouco tempo. O que eu estou falando para vocês não é um achismo, é uma realidade do que eu já vivo hoje, do que eu garanto que você vai fazer isso se você seguir os métodos que nós criamos. Até porque esses números é de início, porque cabeleireiros de mais tempo e que já aplicam métodos, que já têm essa metodologia mais formada, faturam 20, 30, 50 mil reais e às vezes até mais. Chega a faturar 6 dígitos. Então, é uma alta demanda e uma possibilidade de uma remuneração, um faturamento muito expressivo para que você possa dar conta da sua vida. E aí, eu quero que você faça um pequeno exercício comigo, porque eu vou fazer uma reflexão para que vocês possam entender se realmente esse é o segmento que vocês querem entrar. Se realmente vocês têm segurança para entrar nesse segmento e por que você entraria nesse segmento. Nessa primeira aula nós vamos trazer isso para você. Então, se você puder agora pegar um papel e uma caneta, eu aguardo para que a gente possa fazer essa reflexão
juntos para que a gente possa, dentro dessa pergunta, a gente ter as respostas ao longo dessa aula. Estou aguardando você. Bom, deu certo? Conseguiram pegar o papel? Então vamos lá, anotar no papel uma frase que eu acho muito importante a gente ter ela como início, que é: por que eu quero estar nesse mercado? Por que você quer estar nesse mercado? Por que você parou agora para me assistir? Por que você decidiu por esse mercado? Então, eu acho que essa frase é muito importante para que a gente possa dar um ponto de partida em toda a nossa aula, em todo o nosso projeto de transformação. Por que eu quero estar nesse mercado? Então, anota lá, espero mais um pouquinho para você finalizar essa anotação. E depois nós vamos, ao longo dessa aula, vocês vão vendo que a gente vai tendo os insights para que essa fique mais claro para você se você deve ou não continuar nesse segmento. Não precisa não precisa fazer as respostas agora, tá? Vocês precisam só anotar a pergunta. As respostas ao longo vocês vão tendo esses insights para poder responder, porque eu acho que vocês vão conseguir responder com muito mais segurança ao longo dessa primeira aula. Pronto, anotados? Vamos lá. E aí, você deve estar se perguntando: tá, Cris, mas será que é possível mesmo para mim? Será que eu nunca trabalhei em salão? Chegar nesse nível de renda? Isso está parecendo sonhos, está parecendo aquelas promessas de um monte de vendedor de curso. E eu quero começar do zero, você acha que é possível? Ou tem gente que está aqui nos assistindo que fala assim: eu já sou do segmento e eu não consegui chegar até hoje nisso. Você está falando que está prometendo para começar a ganhar em um mês, ou falando de 20, 30, 50 mil reais. Gente, isso são histórias reais. Não é achismo, é realidade, é método. Essas perguntas que vocês estão tendo são 100% naturais. Muitos de nossos alunos chegavam com essa dúvida: mas será? Será que é isso mesmo? Né? Chegavam na escola com medo, se tinham feito a escolha certa. Vinham de outras profissões onde eles já estavam na área, mas também não conseguiam mais crescer, estavam sem perspectiva. E todos tinham essa mesma pergunta: será que eu consigo? Será que é para mim? Será que eu tenho dom? Né? Então, eu queria trazer para vocês uma história, né? Não só uma, mas a gente tem milhares de histórias. Eu separei algumas histórias aqui para vocês verem que não é só com vocês essa dúvida, mas quem já passou por essa dúvida hoje tem a certeza. Então eu vou pegar aqui para vocês a história da Solange. Então a Solange, ela era vendedora e ela não tinha nenhuma experiência no salão. Zero. E ela também estava insatisfeita no mercado que ela estava. E aí ela chegou na formação na época com uma enorme vontade de mudar de vida. E quando ela terminou, sabe o que aconteceu? Tá um relato dela aqui que eu vou ler para vocês. Era vendedor e participei da formação completa. O curso com certeza foi uma base para trabalhar em um salão de renome em Curitiba. Você percebe que ela saiu do comércio só sabendo o básico e já conseguiu atingir um salão de renome em Curitiba, assim como você pode fazer em qualquer região, seja de Curitiba, seja em qualquer área do Brasil. Você vai ter, com esse método aplicado na prática, você vai conseguir oportunidades de ouro. E não foi só ela. Também trago para vocês aqui a história da Paulinha. A Paulinha, por exemplo, deu um depoimento muito forte, que ela diz assim: o curso de lavatório é muito importante para o dia a dia. Ele te dá confiança. Quando você tem confiança em você, a cliente também vai ter. E você não vai lavar um bom cabelo. E se você não lavar um bom cabelo, a escova não dura. Então, olha que poderoso isso que ela fala. Não está só na fala da técnica. Ela está falando de confiança.
Ela está falando de preparar um serviço antes do outro, de ter um método, que se um serviço não for bem feito antes, você não consegue ter um serviço bem feito depois. E você imagine isso a nível de uma estrutura de atendimento dentro de um salão. Isso é muito importante. Essas histórias são de pessoas distantes, não são de pessoas distantes, não são de celebridades. Não estou contando uma história de um, dois, que são as referências no mercado da beleza. Eles passaram por nosso centro de formação, eles são pessoas que hoje estão atuando no mercado, que já alcançaram sua maturidade financeira, conseguiram alcançar carro, casa na praia, enfim, formar filhos. Temos histórias aqui que vocês não acreditam de superação, de resultado. Então, formamos dezenas de milhares de profissionais nesse modelo. Essas histórias são a prova de que método acelera a jornada. Enquanto alguns ficam anos no mesmo lugar, quem segue um caminho estruturado, o nível é muito mais rápido. O crescimento é muito mais rápido. Em meses você consegue chegar nos resultados que você quer. E aí, eu vou fazer um pedido para vocês, que a gente vai fazer uma anotação naquela pergunta que vocês colocaram lá. Por que você entraria nesse mercado? Vamos lá que eu vou trazer um pequeno insight para você entender o porquê que você deve entrar nesse mercado. Eu quero te dizer uma coisa. O que já funcionou para mais de 30 mil pessoas no presencial agora, o que já funcionou, me perdi aqui, eu li errado, né? Então, o que já funcionou para mais de 30 mil pessoas no presencial, agora está ao seu alcance no digital. O que é isso? A possibilidade de você fazer dentro da sua casa, dentro da sua rotina. Porque eu sei que você que está aí, muitas vezes já tem outro trabalho, ou é mãe de família, tem seus filhos para cuidar, tem a rotina da casa, ou até mesmo tem outras rotinas de estudo. Então agora dá a possibilidade de você fazer no conforto da sua casa um curso altamente tecnológico, com possibilidade de você não ter gastos extras, de ter que se locomover até algum lugar para fazer esse curso. Então vamos lá, eu queria que vocês anotassem essa resposta, ou um insight, como vocês preferirem chamar. Eu vou esperar aqui um pouquinho para que vocês anotem, que isso vai trazendo essa clareza nas informações. E também é importante, gente, quando a gente escreve, a gente internaliza com mais verdade aquela informação. Deu certo? Anotaram? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E aí também quero trazer um pouquinho para vocês. Falei um pouquinho da história, falei um pouquinho do segmento, falei um pouquinho das nossos depoimentos, nossas histórias reais que acontecem aqui, mas também eu tenho que trazer para vocês aonde vocês estão entrando, qual que é esse mercado, qual que tamanho que é esse mercado. Então a gente tem aqui o mercado da beleza, é um dos maiores do mundo. É isso. Hoje a gente está no quarto maior mercado da beleza do mundo, do planeta, segundo a Forbes. Então veja, gente, a gente está falando que assim, se a gente pegar um ranking de, de receita dos países, o Brasil não está em quarto, mas ele está em quarto no mercado da beleza, porque o brasileiro tem muita vaidade, o brasileiro gosta da autoestima, gosta de se cuidar, é uma característica do brasileiro. Então nós estamos entre o quarto maior mercado da beleza do mundo. Isso é muito importante. É um setor que movimenta mais de 170 bilhões por ano. É muito dinheiro. A gente está falando de um mercado que tem mais de 1 milhão e 200 estabelecimentos em atividade. Isso apontado pelo Sebrae.
um órgão de renome brasileiro. Então a gente está falando que são 1.200 salões de portas abertas, precisando de um profissional. Eu parto do princípio que pelo menos um profissional cada salão precisa. Então a gente está falando de um movimento de mais de 1.200.000 vagas para você crescer. E não é vaga de emprego, é vaga para você crescer com o teu negócio. É isso. É sobre isso que nós estamos falando. Vou trazer um pouquinho mais de dados para vocês. A autoestima, ela nunca para, né? A gente falou que o brasileiro tem é altamente ligado a essa autoestima, à aparência, ao cuidado pessoal. E segundo o Mordor Intelligence, o mercado da beleza do Brasil tem projeção de crescimento de 37 bilhões para 52 bilhões de dólares. Nós estamos falando aí de quase 20 bilhões de dólares de crescimento. Nós estamos falando que nós tínhamos 1.200.000 vagas e nós temos esse crescimento. Quem que vai dar conta desse crescimento? Por bolso de quem vai esse crescimento? De quem faz os métodos, de quem está aplicado, de quem está afim de crescer dentro do segmento. E aí a gente também mostra que esse mercado é um mercado que resiste a crises constantes. Ele continua alcançando os melhores resultados mesmo em crises nacionais e mundiais. E sabe o que impressiona? Mesmo em crises econômicas, quando todos os setores encolhem, o mercado da beleza continua necessário. Afinal, cabelo cresce todos os dias, os pelos crescem todos os dias, a unha cresce todos os dias. Se você não cortar, se você não tratar, se você não cuidar, pensa que assim, tudo isso faz parte do seu corpo. Ele faz parte do seu corpo, tem que ter o cuidado. E aí, a gente pensa assim, além de tudo isso, que cresce todos os dias, a gente tem autoestima. A autoestima nunca para. A autoestima, pensa comigo, quantas vezes vocês cortam o cabelo no ano? Quantas vezes vocês cuidam do cabelo? Quantas vezes vocês se arrumam para sair? Seja para buscar um trabalho, seja numa reunião de negócio, seja para buscar um relacionamento, ou seja para sair com o seu parceiro, com sua parceira. Então a gente tem que estar sempre nos cuidando da autoestima, da nossa aparência, porque o ditado é sábio, né? A primeira impressão é a que fica. Então, quando a gente cuida da nossa aparência estética, a nossa imagem que a gente passa para a pessoa é outra. E uma coisa que a gente repara, eu reparo isso não só dentro da minha casa, mas vendo com as pessoas do meu ciclo, é assim, mesmo que um dia a grana fica curta, você não deixa de gastar na sua autoestima. É assim, quando às vezes as mulheres que estão me assistindo podem até falar com mais propriedade. Quando a mulher está muito feliz, ela vai no salão para se arrumar. Quando a mulher está muito triste, ela também vai para o salão para se arrumar, porque a autoestima dela cresce. Porque quando ela está muito feliz, a autoestima, ela quer mais autoestima. Quando ela está muito triste, ela precisa trazer autoestima. Então não para. Então por isso que é o mercado que mais cresce. É um mercado que não tem crise. Então isso mostra quanto que é resistente o mercado. E o quanto tem acessibilidade para ele. Queria trazer mais uma reflexão para vocês, né? A gente falou muito do mercado, então a gente vê essa possibilidade do mercado. Mas a gente, você pode ser um profissional da beleza, você pode ser, não, mas eu quero ser médico, eu quero ser doutor, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro. Legal, mas eu quero fazer uma comparação com vocês. No mínimo, uma faculdade hoje é uma faculdade de 4 anos. Então a gente está falando que vocês têm que gastar 4 anos de mensalidade, de estudo. E, assim, vocês não começam a colher o resultado dentro desses 4 anos. Vocês muitas vezes têm que esperar se formar. E muitas vezes, mesmo formado, tem dificuldade de assumir emprego, de conseguir um emprego, de conseguir um resultado, de conseguir fazer aquele investimento que você fez retornar. E de forma alguma eu estou querendo julgar as faculdades, eu acho que é super importante, são escolhas. Mas
Quem aqui não conhece alguém formado que não conseguiu trabalhar na área e ainda não trabalha? E gastou muito dinheiro na faculdade. Aí eu trago para vocês, comparado isso ao mercado da beleza, que é a nossa proposta com vocês, que é, com o método certo, em 90 dias, você pode estar dentro de um salão com renda própria. O que significa isso? Gente, em 90 dias, você já está apto para começar a faturar dentro de um salão. É isso mesmo, é 3 meses. Em 3 meses, você já tem condição de começar a faturar dentro do segmento. E o melhor, recuperar teu investimento. O investimento não é alto como uma de faculdade, é muito inferior, é rápido, e a possibilidade de retornar esse investimento é altamente viável em 30, 60, 90 dias. Aonde você consegue um investimento desse? São poucos negócios, acho que quase nenhum que eu conheço hoje tem um retorno de investimento tão alto, tão rápido. E aí, a gente parte para o princípio que prefere esperar 4 anos para talvez ter retorno ou começar a faturar em 90 dias com a transformação. Em vez de gastar 4 anos esperando você começar a praticar, ganhar confiança, ser remunerado em questão de meses, é como se você pudesse acelerar o tempo, enquanto em outras carreiras você só colhe lá na frente, aqui você pode colher num curto espaço. E isso não é promessa vazia, é o que a gente vê todos os dias. Não é achismo. Nos nossos salões, profissionais assistentes, ainda aprendendo com pouco tempo, ganham seus primeiros 3.000 reais assim. E aí, quando evoluem, dominam técnica, constroem uma reputação, ganham uma bancada, viram profissionais completos, facilmente 20, 30, muito mais. Então, às vezes ganham tanto quanto um médico, um advogado, um engenheiro, até mais, em curto espaço de tempo, com muito menos estudo. Mas é isso, é com método, é uma caminhada. Então, o que a gente está propondo para vocês é para vocês avaliarem isso. Dentro dos 4 anos, vocês precisam ter a dedicação necessária, esperar para ganhar lá na frente. Aqui nós estamos propondo uma educação contínua, mas que você já sai ganhando dinheiro, já recupera seu investimento e dali para frente é só lucro. E aí, gostaria que a gente anotasse mais uma coisa embaixo daquelas nossas perguntas. Então vamos lá, se vocês puderem pegar aquele papel que a gente anotou. Se você pudesse escolher esperar 40 anos para talvez ter um retorno, ou 90 dias para já começar a mudar a sua vida, qual você escolheria? Eu escolheria 90 dias. Eu fiz faculdade de 4 anos, mas hoje eu optaria por 90 dias, porque naquela época eu não tinha esse acesso. E o mais rápido que você imagina, faz o seguinte, pega o papel aí e escreve. 90 dias podem valer mais do que 4 anos. Isso é uma realidade. Uma realidade muito concreta e que eu asseguro para vocês. Então grava isso porque, mais uma vez, vocês vão internalizando do porquê e se devem iniciar nesse segmento. Notamos? Essa frase é mais curta, mas acho que dá para a gente já passar. E aí, eu vou contar um pouquinho para vocês esse caminho. Esse caminho dentro da jornada dentro de um salão. Então, você já entendeu a dimensão, a oportunidade do segmento. Agora deixa eu te mostrar como que funciona esse ciclo. Imagina comigo, você entra como um assistente. Então você começa, é o primeiro passo, que você começa aprendendo a rotina do salão, entende como tudo funciona, dá suporte nas pequenas tarefas
o profissional, para o salão, que parecem simples, mas que são muito essenciais. Então, quando eu falo essenciais é porque um bom assistente, sem um bom assistente, um salão não funciona, porque é nessas pequenas coisas que fazem muita diferença. E aí, a gente percebe que o assistente que é o coração, o ritmo do salão, que é ele que corre para cá, que corre para lá, que ajuda o profissional, que vai buscar alguma coisa. Então, é o que a gente fala, é nos pequenos detalhes que ele vai aprendendo. Mas isso tem que vir alinhado com método. E é o que parece, ele organiza, ele lava, ele apoia. E tudo isso, mesmo no início, o assistente já tem o seu valor real, tanto para o salão quanto para o profissional. Aí a gente vem para o segundo passo, que aí você como assistente se torna indispensável. Não é mais aquele assistente qualquer, é aquele assistente que já tem o conhecimento, já tem a prática, e você começa a ser reconhecido por sua entrega consistente, por saber lidar com os clientes, porque você dá segurança para os profissionais sêniores. Então eles começam a sentir segurança em você, começam a sentir que você é importante para ele. E aí o dono do salão também percebe, se eu perder esse cara, vai me fazer falta. E aí você começa a ser, não é mais um qualquer. E aí vem o terceiro passo, que é quando você começa a ganhar a confiança. E aí muda todo o jogo. Quando você ganha confiança, a confiança de quem você trabalha, você ganha a sua confiança, de quem está trabalhando com você, você ganha a confiança dos clientes. E aí o jogo muda totalmente. Aí você começa a ser chamado para apoiar em serviços mais técnicos. E aí o seu nome começa a ser lembrado no salão a todo momento. E aí muda muito o jogo, você começa a ser essencial para o negócio. E aí vem o quarto e último, né? Passo, você avança para técnicas mais avançadas. Você busca especializações, colorações, cortes, penteados. Começa essa transformação do assistente para o profissional de fato que vai assumir uma bancada. E é aqui que você começa a construir uma marca pessoal e ser reconhecido no mercado. É aqui que muitos passam de assistente para referências dentro de um salão. Então agora prestem atenção. Esse é o caminho natural de quem entra no mercado. Mas tem um problema. A maioria fica presa nos dois primeiros passos. Ficam anos como assistente e não consegue subir de nível. Você sabe por quê? Porque acredito que só a prática do dia a dia é suficiente. Só a prática, olhar para o lado, aprender com o colega do lado, aprender os vícios, é suficiente, mas não é. A prática sozinha não basta. Então, anota mais uma coisa aí no seu papel. É isso. Vamos pedir para você anotar e para ficar muito claro para vocês se vocês devem ou não entrar no segmento. Então vamos anotar no papel? Prática sem método gera estagnação. Método com prática gera evolução. Tá aí o grande gatilho e a diferença do que a gente quer propor para você. Então, se você puder repetir em voz alta, isso serve para você que quer entrar no segmento da beleza e serve para qualquer mercado. Prática sem método gera estagnação. Método com prática gera evolução. Essa frase é um divisor de águas em qualquer trajetória, e principalmente na sua. Vou te dar um exemplo. Numa academia, é, é, um, é, uma, é uma operação que todo mundo já passou um dia ou quer fazer, conhece gente, não precisa ter segmento, não precisa ter... É uma coisa que está mais vigente no cotidiano das pessoas, né? Então você percebe, vamos lá, vou começar a academia. Aí você começa a academia com o objetivo de ganhar massa ou de emagrecer, enfim. Aí você começa esse objetivo, pega um treino, é a mesma coisa que você ir lá na academia, pegar um treino de um professor que passou lá X exercícios,
Ou você olhou o colega do lado fazendo, fala, vou fazer igual, vou pegar um exercício dele, ou vou entrar no YouTube aqui, ver um tipo de treino, ou pegar uma pesquisa aqui, um treino padrão, vou pegar aquilo lá e vou começar. Aí você começa a fazer. Você faz, repete, faz, repete, faz, repete. No comecinho você acha que foi bom. Ganhei, nossa, tô indo bem. Aí que a gente fala, começa e vem a estagnação. Você não perde mais peso, você não ganha mais massa muscular. Aí você começa a perceber que tem algo errado, que você sofre, vai lá na academia, repete as mesmas coisas, já faz perfeitamente todos os exercícios, mas não tem o resultado. E o que, que é isso? Porque não tem um método. O método vai muito além só do exercício. O método vai do que você tem que fazer, das mudanças que o teu corpo precisa, todas as áreas do corpo que você precisa, mudar os estímulos e também tem que alinhar a alimentação com sono, com vitaminas, com hormônios. Então é um composto de muitas coisas para que você chegue no resultado. Você não está na academia pelo exercício, você está pelo resultado. E é isso que eu quero propor para você. Nós estamos aqui com a Lab para te dar resultado, não para você fazer exercícios. E aí é ter um método estruturado que você encurta o caminho, dá clareza, que mostra exatamente o que você precisa em cada fase. Então é sobre isso. E aí, com tudo isso, a gente criou para vocês a Collab Academy, que é um método validado, construído em cima de décadas de experiência do Centro de Formação Lady Lodge, que formou dezenas de milhares de pessoas. Uma nova etapa, uma nova forma de ensinar, que leva esse conhecimento com a prática, essa transformação do método aplicado, validado, para qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil. Collab é isso. Deixa eu passar aqui para vocês. Aí, é isso. O que já transformou carreiras no presencial agora está acessível para você também no digital. Isso é tradição, experiência unida numa inovação. Então, a Collab veio da experiência do centro de formação, parceiros de negócios, que são os nossos parceiros, salões parceiros de empregabilidade, que trouxeram as necessidades, que trouxeram suas dores, que a gente pôde fazer experimentos, levar pessoas para trabalhar com eles. Uma metodologia digital e híbrida, que alinha essa otimização de tempo, que hoje o mundo está muito rápido. Então a gente não tem mais tempo para perder em sala de aula com muito tempo. A gente tem que ganhar essa dinâmica e aproveitar esse mundo digital que está em transformação. E aí a gente teve a validação de tudo isso na prática, nos salões, aplicado no dia a dia, mão na massa. E isso que faz toda a diferença. É isso que nos difere de qualquer outra escola. Nós temos os principais laboratórios do Brasil. E é a junção de tudo isso com um grande grupo educacional que nos auxiliou, que apostou nesse projeto, que apostou nesse mercado tão promissor, que a gente traz para você esse novo ensino, essa nova maneira de olhar para o mercado da beleza. E aí, até aqui, vamos ver. A gente falou de muitas coisas, mas já entendemos duas coisas principais e importantes. O mercado da beleza é gigantesco. Está sempre em crescimento, cheio de oportunidades. É que nem eu falo, é um oceano azul de possibilidades. É dinheiro passando a rodo. São bilhões e bilhões de reais passando e muitas vezes deixando escoar por muitos lugares. E existe um ciclo de evolução dentro do salão. Com o método certo, você pode acelerar esse ciclo e ultrapassar muitas pessoas que já estão no segmento há muito tempo. Então, isso é uma coisa importante que eu acho que está muito claro dentro de tudo que a gente viu. É importante eu estar passando para vocês que me reforça todo esse projeto que a gente está. Porque isso me reforça que a gente está no melhor caminho, que é o caminho da beleza. E aí, eu queria te contar algo que pode ser um choque para você, mas a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso.
a maioria das pessoas não consegue aproveitar essa oportunidade. A maioria trava no meio do caminho. E você sabe por quê? Porque tenta entrar no mercado de maneira errada. Eu vejo isso acontecer todos os dias. Eles entram no mercado de qualquer jeito. Olha o exemplo de, de pessoas do lado. Eu vou te dar alguns exemplos que acontecem dentro do salão. Vou te passar aqui num slide. Vocês tentam aprender só vendo o vídeo de maneira desorganizada. Né? Opa, vamos lá. Retomando aqui que eu me perdi. Então, um dos erros comuns. Vamos pensar assim. Você quer aprender a dirigir. Você vai pegar um curso na internet, vai pegar um curso no YouTube e vai lá tirar a carteira de motorista? Nem é permitido. Então, tem aqueles que acham que aprender sozinho, só assistindo os vídeos soltos na internet, já funciona. Passam horas vendo tutoriais de escova, corte, coloração, mas quando chegam num salão de verdade percebem que não sabe aplicar, que não é tão simples de aplicar. E não é só sobre aplicar, é muito além disso. Então, assim, você consegue aprender a dirigir com o YouTube sem praticar, sem ter um método? Não consegue. Né? Então, não tem como. Vou te dar um outro exemplo. Para quem, mesmo que não entenda de construção, vocês acham que é possível fazer o segundo andar de uma casa sem ter feito a primeira? Não tem como. Tem que fazer a fundação, tem que fazer o primeiro andar para apoiar o outro andar em cima. Isso chama-se pular etapas. E muitas pessoas dentro dos salões pulam etapas. Então querem começar já na coloração, querem começar com mechas, querem começar com cortes complexos. Literalmente querem começar pelo telhado. Então, quando a gente começa pelo telhado, o telhado não tem firmeza e ele cai, desmorona. E esse é o caminho que muitas pessoas já passaram tentando fazer sozinho. E aí, por último, que tem, assim, muito forte dentro do segmento, que a gente vê isso todos os dias, todos esses que eu passei para vocês até agora, e esse ainda, que tem aqueles que conseguem entrar no salão, mas ficam fazendo a mesma coisa. Que é aquela questão que eu falei da academia, a repetição daquilo, fazendo a mesma coisa todos os dias. E aí ele fica em círculos. Eles começam a fazer e ficam dentro de um círculo vicioso. E aí começam a acreditar que o problema é com eles, ou com o salão, acham que não tem talento, ou que não nasceram para isso, ou que talvez nunca consigam. E quando isso acontece, é ruim. Eles querem desistir do segmento, ou às vezes acabam falando para as pessoas que isso aí é besteira, esse segmento é besteira. Mas não é. Então, eu quero te dizer algo muito sério agora. O problema não é talento. O problema é a falta de método, é a falta de disciplina, é a falta de aplicação da coisa certa, do método certo. Talento sem método vira frustração. Mas método gera evolução. E para você chegar nos seus objetivos, você não precisa de talento, você precisa de evolução. Quando a gente fala de evolução, é que a gente está crescendo, evoluindo. E por consequência, os nossos resultados também evoluem. Então, se você conhece alguém que já está trabalhando em um salão de beleza, ou seja, você que está, né, você que está trabalhando no salão de beleza, ou você que quer entrar no segmento, eu vou repetir isso que é muito importante. Talento sem método vira frustração. Método cria habilidades e gera oportunidades. Então, tudo que eu falei para vocês é ruim para o segmento, de ter pessoas que talvez não tenham o método certo ou não quiserem estar no método certo. Isso também abre janela para ter as possibilidades de vocês entrarem no segmento e ganhar muito mais. Vou trazer aqui também alguns casos de talentos, ou as pessoas acharem que é só o talento das pessoas que são os números 1 de esportes, de filmes, e, enfim, qualquer área. É justamente esse diferencial quem fica para trás daqueles que conquistam espaço. Não é sorte, não é dom, é método aplicado, é método aplicado com consistência.
Veja um caso aqui que eu vou pegar de exemplo, Serena Williams, que eu acho um caso maravilhoso. Todo mundo falava que ela não tinha condições de fazer, virar tenista, que ela não tinha biotipo para tenista, que ela não tinha o dom para ser tenista. Mas, com um método, quem assistiu o filme da história delas, dos Williams, que é o pai, fez um método de ensino que levava elas na chuva, que tinha um método de como fazer, bater na bolinha, depois passo a passo. Elas não começaram já jogando nos maiores campeonatos. Elas começaram da base, treinando numa quadra de bairro, no meio da chuva, sem uma bolinha, às vezes sem uma raquete. Mas o que foi isso? O método que ele fez. E elas não podiam pular os métodos. E aí ela se transformou numa das melhores e maiores tenistas do mundo. Outra história que eu nem trouxe para vocês aqui, que eu acho muito legal, que é a história do Mike Tyson, que uma vez eu vi ele falando numa entrevista, perguntando assim, Mike Tyson, o que você faz para ser o campeão? O que você faz? Ele falou, enquanto o meu adversário está dormindo, eu acordo 4:30 da manhã para treinar. Essa é a minha diferença. Tem um repórter que falou, mas e se o cara acordar 4:30, então você não vai mais ser o campeão? Ele falou, eu acordo 3:30. E se o cara acordar 3:30? Eu acordo 2:30. Porque para ser campeão é método, é disciplina. É entregar o seu melhor. Então eu trouxe aqui para vocês algumas reflexões e eu queria que vocês fizessem mais uma anotação. Sei que a gente está aí puxando para que vocês façam essas anotações, porque eu acho que é isso. A gente não está aqui só para entregar para vocês um propósito, mas também trazer essas reflexões para vocês terem segurança se é isso mesmo que vocês querem. Então, se vocês puderem pegar aquela caneta, aquele papel e anotar. Com método, sem método, eu fico preso. Com método, eu evoluo. Simples. É simples. Mas é a grande realidade. Sem método, a gente fica preso em vícios, preso num círculo vicioso. Com método, você evolui, porque você tem cada passo que você precisa dar. Vamos lá, se vocês puderem anotar mais essa frase. Já prometo que a gente não vai mais ter tantas frases para anotar, mas eu acho que é importante a gente fazer essas reflexões. Vamos lá? Aqui. E agora, que a gente está chegando quase no nosso fim da nossa primeira aula, vamos refrescar as frases que a gente anotou, que é, por que eu quero entrar nesse mercado? Por quê? Por que você deveria entrar nesse mercado? Por que você quer entrar nesse mercado? E aí a segunda frase que a gente anotou é, o que já funcionou para mais de 30 mil profissionais no presencial agora está no alcance no digital. Então o que mostra para você? Você não tem desculpa, porque se você não tiver tempo, você vai conseguir fazer. Se você não tiver condições de ir até o local, você vai conseguir fazer. Seja onde você estiver, você consegue fazer. E um método validado por mais de 30 mil pessoas. A gente não está validando um método com poucas pessoas, a gente está validando um método de mais de 30 mil usuários que já participaram e que hoje já estão no segmento ganhando dinheiro. Nossa terceira frase, 90 dias pode valer mais do que 4 anos. Realmente uma frase muito forte, né? 90 dias vale mais que 4 anos. Quando a gente fala de investimento e retorno, é muita diferença. 4 anos é muito tempo. A gente não sabe o que vai ser daqui a 4 anos, a gente não sabe quais são as profissões que vão se manter vivas daqui a 4 anos. Mas uma coisa eu garanto para vocês, a beleza, o serviço, esse vai continuar com certeza nos próximos 4 anos. E se não, muito mais. Porque vai ser muito difícil, mesmo a inteligência artificial, mesmo com toda a tecnologia, tirar isso que tem dentro dos salões, porque o salão vai além do serviço técnico. Ele é autoestima, ele é conversa, muitas vezes você cria vínculos afetivos nessa relação com os seus clientes. E, por último, sem método eu fico preso
com o método eu evoluo. Também é uma frase muito simples, que é o que a gente falou. Se você não tiver um método e quiser entrar nesse segmento, ok, você vai ficar preso muitas vezes na dúvida, no que fazer, quais são os próximos passos. Mas se você já entrar com o método, eu garanto para você que você chega nos resultados. É garantido que você chega nos resultados. Porque com o método você evolui. E a evolução é crescer. Então, essas são as frases do início da sua transformação. Essas frases que, se você quiser ler em voz alta, você vai internalizar isso e vai realmente ter a certeza que você está entrando num dos melhores segmentos. Nos segmentos que têm maiores potenciais, rápido para você começar a ganhar dinheiro. Nós temos aqui o caminho, a Colab trouxe tudo isso para vocês. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Agora eu vou fazer essa pergunta para vocês. O que impede você de dar esse primeiro passo? O que, se tantas pessoas conseguiram, o que impede você que está aí de dar esse próximo passo? Seja você profissional, seja você que quer entrar no segmento, o que impede? E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho um presente que eu quero dar para vocês aqui, mas a minha equipe não deixou eu dar já. Gosto de dar presente rápido, mas eu só posso dar esse presente na terceira aula, que eu gostaria que vocês participassem de todos os passos para vocês entenderem e terem segurança do que vocês estão fazendo. Eu não estou aqui para ficar vendendo curso. Se vocês achavam que eu ia vir aqui vender um curso técnico para vocês, não vou. Eu vou vender um método que vocês vão ganhar dinheiro. Porque o que eu faço dentro do segmento da beleza, eu não atuo como profissional, mas eu atuo como gerar riqueza para os profissionais. Eu vivo no mercado da beleza. Então eu vou deixar isso para a nossa terceira aula, né? Então eu só tenho uma coisa para adiantar para vocês, vai ser muito legal. E eu garanto para você que se você chegar lá com o mínimo de dúvida, ou com o mínimo de questionamento, ou com o mínimo de, eu chamo de muleta para não começar, eu vou tirar todas elas. E esse presente vai vir calhar para vocês da melhor forma. Então, é só se você ficar até a última aula, tá bom? E aí, a gente termina hoje nossa aula, nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham entendido do porquê. Hoje foi para trazer mais reflexões antes da gente partir para a segunda aula. Então, a nossa segunda aula, eu vou te mostrar o que os profissionais de destaque fazem diferente para conseguir os seus resultados de 5, 6 dígitos de faturamento. Então, espero que vocês tenham gostado muito dessa nossa primeira aula. É um desafio enorme que a gente, com a equipe aqui, preparou essa pequena aula, essa pequena amostra para vocês de tudo que a gente pode proporcionar através da Colab. Para mim é um grande desafio, como eu falei no começo, estar aqui falando para vocês em público, estar aqui fazendo uma aula. Então é isso, gente. Queria deixar aqui para vocês o meu agradecimento. Aqui a nossa aula, nosso time deixou preparado para vocês da melhor forma. Nós nos preparamos para essa aula para trazer para você um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho dessas informações, para que vocês tenham segurança. Como eu falei, a gente não é o objetivo não é o vender o curso, é trazer transformação, é um propósito de transformação. Então a gente preparou com muito carinho essa aula para vocês, esses pequenos passos, conhecimentos. E esse desafio para mim já é sair da zona de conforto, já é dar um passo também para o meu futuro, para nos acostumar com esse novo mercado digital. Então eu tive que sair também, eu saí de trás dos bastidores para ir para a linha de frente nos salões e agora eu estou indo para ir da linha de frente no digital. Então, se vocês puderem, que estão nos assistindo, que estão aí, se puderem dar um feedback para nós, pode ser aqui nos comentários do YouTube, deixe suas dúvidas,
Deixe seus comentários que a gente possa melhorar, trazer uma transmissão cada vez melhor para vocês, cada vez mais assertiva para o que vocês esperam. E espero de verdade que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham segurança de entrar nesse segmento maravilhoso. E eu garanto que a gente vai fazer o possível que você tenha os melhores sucessos, os melhores resultados, porque a gente sabe que a nossa metodologia ela é 100% segura. E só vai depender de você. Então, aguardo vocês no mesmo horário, amanhã, para que a gente possa dar continuidade para a nossa aula. E espero que vejo todos vocês aqui comigo. Então, fiquem com Deus. Eu agradeço de coração aí pela atenção, por todo esse período que a gente passou junto. E espero passar muito mais tempo aí com vocês e ajudando vocês na caminhada de viver da beleza com riqueza. Até mais. Fiquem com Deus.